Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos nessa noite, nesse domingo, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, trazendo paz, trazendo alegria e principalmente no compartilhar da sua palavra, seja você edificado, que você possa, ao olhar para a palavra de Deus, se tornar cumpridor dela. Que ela seja seu guia, que ela seja o seu norte, que ela possa fazer com que você seja abençoado ao praticar a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Eu espero que a graça do Senhor seja com todos e assim nós começamos o nosso culto devocional, começamos o nosso culto no sentido de que ouvimos agora a palavra de Deus e eu quero trazer algumas palavras antes de entrar definitivamente no texto de nossa meditação. Irmãos, no domingo passado eu trouxe aos irmãos algumas escolhas que não se deve fazer, que os irmãos não devem fazer, que eu não posso fazer. Principalmente por todos aqueles que têm um relacionamento filial com o eterno Deus. Apenas como lembrança, com base em Gênesis capítulo 13, eu trouxe aos irmãos a escolha feita por Ló, quando se separou de Abrão e escolheu seguir a sua vida pelas vantagens que ele enxergou, e ao final ele teve uma tragédia familiar, uma tragédia pessoal, quando ele habitou e quando ele levou suas tendas até a cidade de Sodoma. Então ele, certamente, aquele servo, tomou a atitude errada, fez a escolha errada quando escolheu pelas vantagens que ele enxergou. Trouxe também, com base em Marcos capítulo 10, a escolha feita pelo jovem rico, que fez a escolha de sua vida pelas riquezas e pela aparência que ele possuía, e não por Jesus. Também um desastre. E ainda, com base em Lucas capítulo 10, eu trouxe a escolha feita por Marta, que escolheu para a sua vida a tentativa de agradar a Cristo pelo muito trabalhar, mas não por ouvir os ensinamentos do Senhor. São escolhas que nós não devemos fazer. Aí hoje, antes de terminar e eu de examinar a escolha determinante para as nossas vidas, eu quero trazer algumas escolhas acertadas que a Bíblia nos ensina a fazer. Hoje eu quero esgotar o meu tema a respeito da escolha certa. Qual é a escolha certa? Qual a principal escolha que o crente deve fazer? Hoje eu quero terminar. Embora a Bíblia ainda traga muitas escolhas, eu poderia pregar durante muito tempo, usando as escolhas que servos de Deus fizeram e que servem de exemplos para nós. Evidentemente, irmãos, como nós dissemos, a vida é feita de escolhas. E a sabedoria consiste em escolher com acerto tudo aquilo que nós fazemos, de como nós vamos conduzir a nossa vida aqui. Porque as escolhas que nós fazemos agora vão refletir por toda a existência nossa e daqueles que convivem conosco. Os que confessam Cristo como Salvador e Senhor são frutos da escolha de Deus antes da fundação do mundo. São frutos de uma boa escolha. Deus escolheu aqueles que são seus. Isso antes que ele fundasse o mundo. O livro dos Provérbios trazem vários ensinamentos a respeito de sabedoria. E um deles me chama muita atenção quando eu vou tratar desse assunto. Está em Provérbios 14:8, que ensina assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Vou repetir Provérbios 14:8. Ele ensina que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Esse versículo, irmãos, apresenta o conhecimento sobre o engano, quando ele contrasta a sabedoria dos astutos, que observam a consequência dos seus caminhos, com a estultícia, com a tolice dos insensatos, que enganam a si mesmos e enganam a outros. Os criteriosos, irmãos, sondam abaixo da superfície das aparências. Através do seu conhecimento de ligações morais entre atos e destinos, os criteriosos sondam abaixo da superfície das aparências. Eles observam, eles entendem, eles perscrutam sobre o seu destino, sobre as suas ações. O provérbio acrescenta ainda às admoestações o conselho para que o crente regule a vida de modo que esta seja conforme a piedade e a retidão,
não aquilo que prejudica os outros. Os insensatos não atentam para o seu caminho, e os sábios se afastam do engano. A pessoa astuta, o sábio, escolhe seus passos de acordo com seu conhecimento moral, que ele adquiriu pelos ensinamentos bíblicos. E assim ele assegura a vida para si mesmo. Contrastando com isso, em seu caráter moral insensível e intratável, os insensatos tramam para vitimar outros, sem saber que também estão vitimando a si mesmos. Assim, sem esgotar os ensinamentos que podemos encontrar na Bíblia a respeito de escolhas acertadas que um filho de Deus deve fazer, eu quero chamar a sua atenção para pelo menos duas escolhas. Duas dessas excelentes escolhas, antes de concluir com a escolha que é fundamental para a vida. E eu vou usar o livro de Daniel. Dois exemplos de escolhas acertadas no livro de Daniel, para que possamos partir então para aquela escolha que é fundamental para a vida do humano, para a vida nossa, para a vida do crente, que precisa ser sábio, atentar para as suas escolhas. O sábio atenta para as suas escolhas. Primeiro dos nossos textos está em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, que diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesassar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, a história até aqui já nos mostra a escolha que precisamos fazer. A primeira dessas escolhas acertadas que o crente precisa fazer na sua vida é escolher não se contaminar, irmãos, com as iguarias do mundo. O mundo tem muito a oferecer, tem vinhos bons para oferecer. O mundo tem oferecido muitas coisas. O jovem, o crente, não pode se contaminar com as iguarias que há no mundo. Daniel era um jovem, escravo, escolhido pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, que sitiou Jerusalém, dominou sobre Judá, levando cativos os judeus, pilhando seus bens. Era um escravo. Não tinha muitas vontades que ele pudesse exercer. Imagine, irmãos, um jovem que sai da sua terra e chega numa Babilônia, uma terra prazerosa, grande, com o poder de escolher as finas iguarias, de tomar o vinho que o rei tomava, de poder comer das iguarias da mesa do rei. Imagine, irmãos, a luta que esse jovem teve que fazer para fazer a escolha certa. O rei resolveu levar para o seu palácio, aqui nos diz a palavra, alguns jovens que a Bíblia chama de sem defeito, de origem nobre, da linhagem real, que fossem dotados de grande conhecimento científico, fossem sábios, fossem competentes, para que eles estivessem com o rei e ensinassem a ele a sua cultura e a sua língua. Determinou que eles fossem alimentados, que eles vivessem como seus próprios nobres, por 3 anos, e que pudessem servir
ao rei após esse período. E a Bíblia nos mostra a firme decisão de Daniel de viver esses 3 anos sem participar da mesa que o rei lhe oferecia. E tanto ele quanto seus companheiros não se contaminaram com as iguarias reais, mas mantiveram-se incontaminados. Irmãos, quem não gostaria de cair nas graças reais e ser alimentado com as finas iguarias oferecidas pelo rei? Quantos crentes, irmãos, têm se contaminado com as finas iguarias que o maligno tem proposto para eles? A mesa do maligno está posta, irmãos. E muitos têm se sentado à mesa que não pode ser feita para nós. Muitos irmãos, muitos crentes têm se perdido na vaidade, no engano, na aparência, nos desvios morais, na podridão dos maus costumes, na frieza da falta de discernimento e respeito da vontade de Deus. Enveredam por caminhos de morte, não percebem que ao final tomaram a trilha errada, o caminho largo, do qual Jesus advertiu que não tomássemos. Eles deixam a sabedoria e entram no despropósito de viver como se Deus não existisse. Essa é a mesa que está posta diante de nós, está posta e disposta diante da igreja. A igreja do Senhor Jesus, em todo o mundo, irmãos, tem passado por grandes tribulações, porque muitos dos seus membros têm se contaminado com as finas iguarias que o mundo oferece. E o pior, irmãos, muitos têm se contaminado e têm trazido para dentro das igrejas. As igrejas se contaminaram. Muitas coisas ruins têm se passado na vida daqueles que foram dispostos para obedecer ao Senhor. Precisamos, irmãos, aprender a fazer escolhas certas. Muitos fazem a escolha que não deveriam fazer. Ao ser apresentado ao crente algo diferente daquilo que o seu Senhor e o seu Salvador ensinou, o crente precisa ter a coragem de perceber que não pode permanecer sadio e sem contaminação se disserem sim aos oferecimentos desse mundo. É preciso aprender a dizer não ao que o mundo oferece. É preciso enxergar mais longe, porque a cultura que nós temos é que precisamos de muito. Mas o Senhor Jesus, no entanto, nos diz que nós precisamos de pouco. A Marta lhe diz: andas ocupado com muitas coisas. No entanto, pouco é necessário, ou só mesmo uma coisa: ouvir a palavra do Senhor. Diz a cultura atual que nós precisamos aparecer. Mas quando nós olhamos para a história, João Batista nos ensina que é melhor diminuir para que Cristo cresça em nós. É melhor sufocar o nosso eu pecador para que Cristo cresça em nós. Ainda, irmãos, o mundo nos ensina que precisamos de primeiros lugares, mas Pedro nos ensina, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que sejamos exaltados em tempo oportuno. O ensinamento bíblico, irmãos, vai na contramão do ensinamento do mundo. Daniel foi alguém exaltado, porque em todas as suas escolhas Deus estava em primeiro lugar. Mesmo sendo jovem, tinha o seu coração cheio da sabedoria e não de estultice. Precisamos fazer escolhas conscientes. Precisamos escolher bem. Hoje, irmãos, Cristo nos chama a sermos os Daniéis dessa época. Que escolhamos não nos contaminar com uma cosmovisão que pode nos jogar nos braços do inimigo. Que você, irmão e amigo, escolha a melhor parte. Não se impressione com o vinho, não se impressione com as iguarias que o mundo oferece, a vaidade humana, a sua vaidade, a vaidade do seu coração. Não seja dependente deles, nem os escolha para caminhar com a sua família. Escolha não se contaminar com as iguarias do mundo. Mas há uma segunda escolha. E esta também eu vou tirar do livro de Daniel. Uma segunda escolha que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer. Daniel capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 18. Quero examinar com você essa
dessa nova atitude que nós precisamos tomar, essa escolha que nós precisamos fazer. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 18, diz o seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Em segundo lugar, irmãos, a segunda escolha que nós precisamos fazer como crentes é escolher seguir o caminho da fidelidade a Deus, mesmo sob o risco de perder tudo. Escolha, irmão, em segundo lugar, seguir o caminho da fidelidade a Deus, mesmo sob o risco de perder tudo. Se você precisa fazer a escolha de não se contaminar com a ideia, com o viver desse mundo, com essa cosmovisão mundana, você precisa escolher o caminho da fidelidade a Deus, mesmo correndo o risco de perder tudo. Aqui nós temos os 3 amigos de Daniel que, junto com ele, escolheram não se contaminar com as finas iguarias reais. A escolha aqui ainda é mais difícil, irmãos, porque é uma escolha que pode fazê-los perder não somente a estadia no Palácio Real. Eles podem perder, além disso, eles podem perder a própria vida. Irmãos, tem muita gente adorando o bezerro de ouro. Tem muita gente se contaminando, tem muita gente escolhendo errado. Nabucodonosor mandou construir, irmãos, uma imagem de aproximadamente 27 metros de altura por 2,70 de largura, que oficialmente deveria ser adorada por todos os que ouvissem o som dos instrumentos tocando. Aquele que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha ardente. Pois bem, irmãos, esses 3 jovens escolheram não se prostrar diante daquela imagem. Eles foram denunciados ao rei. E o rei, irado, manda chamá-los e deu a eles mais uma oportunidade de se dobrarem em adoração à imagem. Talvez a proposta fosse a mesma que Satanás fez ao Senhor Jesus, lá no deserto. Proste-se e me adore. A resposta dada pelos jovens é de uma confiança tremenda na ação de Deus, que salvando-os ou deixando-os morrer, não perderia a sua majestade nem o seu poder. Eram jovens que sabiam o lugar que iriam ocupar na eternidade. O que eles dizem ao rei é: saiba que nós não nos dobraremos diante da imagem, mesmo que o nosso Deus, que tem poder para nos salvar, não o faça. Quanto é difícil, irmãos, fazer a escolha certa diante das pressões a que estamos sujeitos nesse mundo. Comerciante crente que precisa escolher se vai prosperar comercializando de forma ímpia, ou se vai ter de lutar muito, demorar demais para ter sucesso, honrando a Deus e as leis. O jovem crente que precisa escolher entre a fidelidade a Deus e uma vida pressionada pela cosmovisão mundana, a pressão de uma sociedade cada vez mais corrupta. Imagine, irmãos, se diante de nós se abrisse a possibilidade de uma fornalha acesa e tivéssemos que escolher entre servir a Deus ou aos padrões e paixões mundanas. Em muitos lugares do mundo isso está acontecendo. Muitos cristãos estão perdendo a vida porque precisam confirmar,
fazer uma confissão de fé que coloque Jesus Cristo como em primeiro lugar na sua vida. É isso mesmo que está proposto, irmãos. Ou escolhemos a fidelidade de carregar a nossa cruz como Jesus exigiu para quem quer segui-lo, ou a fornalha de fogo eterno se abre como um desastre já anunciado. Ou escolhemos a fidelidade de carregar a nossa cruz como Jesus exigiu, ou a fornalha de fogo eterno se abre como um desastre já pré-anunciado. Duas escolhas sábias, irmãos, nós vimos aqui em Daniel. Escolher não se contaminar com o oferecimento das iguarias desse mundo, não se contaminar com essa visão mundana de viver, e escolher o caminho da fidelidade a Deus, mesmo sob a pressão do inimigo sobre as nossas vidas. E eu quero, em terceiro lugar, irmãos, então, trazer aos irmãos a escolha definitiva, a escolha certa, e eu quero, para isso, trazer um texto do Antigo Testamento ainda, em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 18 ao versículo 28, que diz o seguinte. Deuteronômio capítulo 11, 18 a 28. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Terceiro lugar, irmãos. Além de escolher não se contaminar com as finas iguarias desse mundo, além de escolher o caminho da fidelidade a Deus, é preciso escolher o caminho da obediência. Essa é a melhor escolha. Essa é a escolha definitiva para a sua vida. Essa é a escolha definitiva para a minha vida. A escolha definitiva para aqueles que servem ao Senhor. Deus havia dado a Moisés as segundas tábuas da lei, elegeu a tribo de Levi para o serviço do Senhor, e agora chama Israel à obediência. O Senhor exige diligência, ensino competente a toda a família, dedicação voluntária e eficiente. O Senhor não nos obriga a escolher as bênçãos nem as maldições, mas assim como disse a Caim, a responsabilidade pelas escolhas que fizermos é nossa. As promessas pela escolha certa são inúmeras, irmãos. Deus promete multiplicar os dias de vida dos pais e dos filhos obedientes aos mandamentos do Senhor. Deus promete continuidade, o grande acréscimo dos coparticipantes dessas bênçãos. Deus promete guardar o seu povo mesmo diante de grandes desafios. Deus promete posse de lugar de habitação, segurança contra os inimigos. Deus promete ousadia, poder, força e proteção, coragem e vitória. Deus promete maravilhas àqueles que obedecem aos seus mandamentos. Agora, os desafios para aqueles que não escolhem o caminho da obediência são terríveis, irmãos, e são eternos. O afastamento do Senhor gera sofrimento e angústias que não passarão com essa vida aqui, mas se eternizarão. Assim como são escolhas erradas que são feitas por vantagens, por aparência e por riqueza, para tentar agradar, são escolhas certas as que levam o povo de Deus a guardar-se das contaminações do mundo e guardar a fidelidade a Deus. Irmãos, eu tentei em 2 cultos desenvolver o nosso tema, a escolha certa. No primeiro culto eu falei sobre pelo menos 3 escolhas erradas. Eu já quero concluir, já vou concluindo. 3 escolhas erradas, pelas vantagens, pela aparência e riqueza, e pela tentativa de apenas agradar a Deus.
Nesse culto eu mostrei aos irmãos pelo menos duas grandes escolhas, duas excelentes escolhas, que os crentes devem, a todo custo, escolher evitar se contaminar com o que este século oferece, e que os crentes devem escolher o caminho da fidelidade a Deus, custe o que custar. E finalizei as nossas escolhas, sem esgotar o assunto, mostrando a maior decisão que alguém pode fazer: resolver firmemente trilhar o caminho da obediência a Deus, ensiná-lo a seus filhos e a sua descendência, e ser fiel a essa escolha, não abrindo mão dos seus princípios. Eu quero aplicar ao seu coração essas verdades que nós vimos nessa palavra. E você vai guardar, eu espero que para sempre, a escolha certa para a sua vida. Escolha a Jesus Cristo. Você foi uma pessoa a quem Deus pode revelar em seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, que você é um daqueles escolhidos, cujo nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Agora escolha servir esse Deus, escolha seguir com Ele, escolha ensinar esse caminho aos seus filhos, diligentemente. Eu quero fazer então 4 aplicações para a sua vida. Primeira explicação, ou primeira aplicação: não escolha servir a Deus pelas vantagens que você pode obter. Não escolha servir a Deus pela aparência ou riqueza. Não escolha servir a Deus apenas pela tentativa de agradar a Deus, pelo trabalho que você pode prestar a Deus. Não faça essas escolhas. Escolha Deus pelo que Ele é, pelo Senhor da história. Por ser Ele aquele que chama pelo nome todas as estrelas e nenhuma venha a faltar. Aquele que conhece a sua vida, que conhece todos os cabelos da sua cabeça. Aquele que conhece a sua história, é aquele que escreveu a sua vida. Escolha servir a Deus por isso, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Segunda aplicação: agora escolha, irmão, não se contaminar com todas as ideias e oferecimentos e visões desse mundo e dessa sociedade contemporânea onde você vive. Tem muita coisa boa, irmãos, mas tem muita coisa ruim. Escolha não se contaminar com isso. Escolha fazer com que essas coisas não sejam definitivas para você, quando você tiver que decidir entre Deus e as visões desse mundo. Entre Deus e a vaidade, entre Deus e as posses, entre Deus e tudo que você pode ter agora. Tenha uma visão da eternidade, irmãos. Não se contamine com as ideias, oferecimentos e visões desse mundo e dessa sociedade. Terceira aplicação: escolha, irmãos, ser fiel a Deus em tudo, em todas as áreas da sua vida moral, da sua vida social, da sua vida espiritual. Cumpra seus votos diante do Senhor, não abra mão de ser fiel, mesmo que tudo esteja muito difícil. Mesmo que você não enxergue a saída, Deus abre porta para o escape. Deus abre a possibilidade de uma mesa diante dos seus adversários. Deus abre a possibilidade de abrir a porta e você encontrar pastos verdejantes. Deus unge a sua cabeça com óleo. O Senhor está ao seu lado todos os momentos. Seja fiel a Deus em tudo. Não pareça fiel, seja fiel a Deus. Quarta e última aplicação desse tema: faça a escolha certa. Seja ousado. Não abra mão dos mandamentos de Deus para a sua vida. Cumpra-os, por mais dolorosos que eles pareçam ser, porque, irmãos, há um bálsamo te esperando na eternidade, que é a vida eterna com Jesus. Faça a escolha certa. Não abra mão dos mandamentos de Deus para a sua vida. Seja crente. Um crente diferente. Em tudo que você faça, em todas as decisões da sua vida, escolha certo. Eu quero ler um texto, apenas para encerrar. O texto que está em Apocalipse capítulo 22.
O último livro da palavra de Deus, o último livro da Bíblia. O último capítulo da Bíblia. Apenas o versículo 1 ao versículo 5 que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. É aqui que a escolha certa vai te levar. Escolha os mandamentos do Senhor. Escolha viver como Jesus ensinou. E é nessa cidade, do lado desse rio da vida, é aqui na Jerusalém Celestial, que o Senhor nos espera. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus de bênçãos e de graça, ajuda-nos, ó Deus, ajuda a tua igreja a fazer a escolha certa, a viver, ó Deus, como só o Senhor pode nos ensinar a viver. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir todos os teus mandamentos. Ajuda-nos a fazer a escolha certa, para a nossa vida, para os nossos filhos, para todos os nossos descendentes, para os nossos amigos, para os nossos pais, para todos aqueles que possamos ensinar a caminhar com Jesus. Ensina o seu povo a ser um povo missionário, um povo que se preocupa com a morte que está rondando no mundo. Ensina-nos a fazer as escolhas certas e a desprezar as escolhas erradas. Que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, nos abençoando, nos guardando todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, nós queremos desejar a todos uma boa semana, um bom início de mês, que o Senhor seja conosco, e informar que o Conselho decidiu prorrogar por mais algum tempo a possibilidade apenas de cultos online, ainda não abrindo a igreja nesse mês de setembro. Talvez nós vamos estudando, e assim que for possível, que tivermos uma certa segurança, nós vamos fazer a abertura da igreja. Fique tranquilo, fique em paz. Nós estamos tomando, o Conselho está tomando todas essas decisões por cautela, por segurança, para a vida dos irmãos. Assim como nós, a Igreja Presbiteriana Betel, a Igreja Presbiteriana Canaã, que perdeu presbítero, perdeu diácono, todos esses irmãos ainda permanecem também apenas com cultos online. Fique firme, irmãos, não desistam, seja ousado, não abra mão dos mandamentos de Deus para a sua vida, não abra mão da sua igreja. Fique firme, e que Deus abençoe você em todas as decisões que você fizer. Seja feliz nesse mês, e nós vamos acompanhando, e assim que for possível, o Conselho fará, então, a abertura da nossa igreja para cultos presenciais. Por enquanto, vamos continuando até que uma melhor solução se ofereça para nós. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.